A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes aqui nessa noite maravilhosa do dia do Senhor. Gostaria de pedir a todos os irmãos que abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 24. Este é o texto sagrado dessa noite, no qual o Senhor falará aos nossos corações. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 até o 35. Os irmãos acompanham comigo a leitura do texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do
pão. Meus irmãos, diante de nós está um texto que é conhecido, um capítulo muito apreciado pela cristandade, um capítulo que na quarta já, como uma espécie de introdução para a pregação de hoje, nós colocamos o título de que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Isso o contexto geral de todo o capítulo. Mas dentro disso nós temos aí do versículo 1 ao 12, o túmulo vazio, a perplexidade dessas mulheres e a incredulidade dos discípulos quanto a esse acontecimento. Aí nós, desse versículo 13 até o 35, nós temos 2 pontos centrais. O primeiro, os discípulos de Emaús, a condição deles, antes do impacto da ressurreição. E depois nós vamos ver os discípulos de Emaús, depois do impacto da ressurreição. E aí, do versículo 1 ao 27, que discorre desse primeiro ponto central, em que os discípulos de Emaús, a condição deles antes do impacto da ressurreição, que nós temos aqui diante de nós, que nós vamos ler primeiramente aqui do versículo 13 ao 16. Observem aí no texto que está diante de você, que diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Esse episódio da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, ele pode se resumir em 5 pontos ou 5 comentários que nós poderíamos fazer. O primeiro, o encontro de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús, que é exatamente esses 4 versículos que nós acabamos de ler. Depois, o diálogo dos peregrinos com o ressuscitado, Jesus. Depois, nós temos a interpretação de Jesus dos escritos do Antigo Testamento, o próprio Jesus expondo a Escritura. E aí nós temos também a entrada do ressuscitado na pousada de Emaús. Ele entrou em um local e ali, inclusive, ceou com eles. E a mensagem dos discípulos de Emaús sobre o ressuscitado diante dos apóstolos, diante dos discípulos. Nós temos esses episódios aqui até o versículo de número 35, 36, por aí também nós podemos dizer que o 36 entra nessa. Mas nós destacamos alguns pontos importantes dessa primeira parte, de antes do encontro com o Senhor Jesus ressurreto. E o primeiro ponto disso seria que os seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. Jesus ali ao lado deles, como nós lemos aqui do versículo 13 ao 15, eles não conseguiam perceber o Senhor Jesus. Esses discípulos, esses 2 discípulos, eles caminham 11 quilômetros, já no final do dia, de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros percorridos. Durante a jornada, eles conversam sobre esses últimos acontecimentos ocorridos na cidade, a prisão, o julgamento, a crucificação de Jesus. A conversa deles era apenas essa. Eles não conseguiam sequer conversar outro tipo de coisa a não ser essa. Não tinha outro assunto para eles aqui nesse momento. Então, enquanto eles falavam, Jesus se aproximou e seguiu com eles. Só que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. O interessante é ver
como o original trata aqui esse momento em que o Senhor Jesus, a parte B aqui do versículo 15, que diz: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O Senhor Jesus já vinha há muito tempo ao lado deles e ouvindo eles conversar, e eles não se aperceberam, por estarem espiritualmente sem sensibilidade de perceber o Senhor Jesus ali e a concentração deles na conversa em relação aos últimos acontecimentos. Eles nem sequer perceberam que Jesus ia com eles a conversar. Isso se assemelha a nós em determinados momentos de nossa vida. Não sempre, mas todos nós chegamos a passar, tanto antes da conversão, esse é o principal, antes da conversão, mas até depois da conversão, muitas vezes nós caminhamos como se o Senhor Jesus não estivesse a nos guiar, como se o Senhor estivesse em silêncio. Mesmo estando nós na congregação, frequentando a igreja, parece que os nossos ouvidos estão agravados muitas vezes. Porque muitas vezes nós caminhamos vencidos, como se a morte tivesse a última palavra. No caso deles aqui, parecia que a morte tinha tido a última palavra. Como se Jesus não tivesse ressuscitado. E é interessante que, embora Jesus estivesse perto, eles não perceberam. Da mesma forma que nós, caminhando na vida, nessa, como diz os jargões, né? Nessa longa estrada da vida, temos momentos que caminhamos e não percebemos o Senhor Jesus ao nosso lado. Para aqueles que não conheceram Jesus ainda, Jesus vem ao nosso encontro. Como foi ao encontro dos discípulos no mar da Galileia. Mas pensamos muitas vezes que é um fantasma e ficamos cheios de medo da ação de Deus em nossas vidas. Esses homens não perceberam o Senhor Jesus naquele momento ao seu lado, que já vinha caminhando bem antes do Senhor Jesus fazer a indagação. Em segundo lugar, seus pés estavam na estrada da fuga, a despeito das várias evidências da ressurreição. Eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam fugindo. Assim como todos os discípulos ali que fugiram, ficaram dispersos, o mais próximozinho que teve foi João. Os demais discípulos todos se distanciaram. Outros foram bem mais evidentes a nível de traição, como Judas, o filho da perdição, mas Pedro o negando veementemente. Pedro negando Jesus de uma forma fortíssima. E outros nós nem ouvimos como estavam as situações dele, como eles estavam camuflados ali diante das autoridades. Então aqui no versículo 13 e o 22 ao 24, leia comigo. A palavra de Deus diz, o 13, naquele mesmo dia, 2 estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. Aí vamos lá, 22 ao 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqueles discípulos já tinham informações suficientes quanto à ressurreição de Cristo. Sobretudo, o testemunho das Escrituras sobre esse magno assunto.
e também o explícito ensinamento de Jesus durante o seu ministério, sobre a morte e ressurreição, que ele falou várias vezes aos seus discípulos. Apesar de tudo, eles se acovardaram e colocaram os pés na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. É interessante ver aqui no texto, no versículo de número 22, ele falando que as mulheres foram ter com ele. No início do versículo, dos dois últimos versículos do 23 e os 12 primeiros versículos do capítulo 24 aqui, nós vamos ver a ação das mulheres. O Evangelho de Lucas é, inclusive, chamado e apelidado de o Evangelho mais feminino, porque nós temos mulheres, é citado lá, mulheres que sustentam o ministério do Senhor Jesus, entendeu? Elas financeiramente ajudavam, mulheres de grande fé que apareceram no Evangelho também de Lucas, e mulheres que em nenhum momento se distanciaram do Senhor Jesus, seguiram ele de perto até na cruz. E depois disso ainda foram observar onde ele estava, o túmulo dele, e eram mulheres piedosas sim, porque elas guardavam o sábado, mesmo ali preparando todas as questões aromáticas para ali fazerem a limpeza, elas obedeceram o dia sagrado e só no outro dia, no domingo, primeiro dia da semana, foram observar. Ou seja, homens aqui, no texto de Lucas, tem muito que aprender com as mulheres em termos práticos. Elas agiram com muita coragem, e os homens não. Impressionante isso aqui no Evangelho de Lucas. E eles foram aqui, no texto, no versículo 22, eles falaram que essas mulheres foram primeiro, e tiveram a mensagem ainda dos anjos exortando ela, lembrando do que o Senhor Jesus mesmo falou. E elas voltaram para dar a boa nova, e eles mesmo assim, com todas essas provas, continuaram na dúvida e não creram. Eles desistiram de Jesus. Renderam-se a essa decepção amarga. Ou seja, a história deles tinha acabado na sexta, naquela sexta-feira da paixão, e não no domingo da ressurreição. A história deles tinha acabado ali. Em terceiro lugar, seus olhos estavam impedidos e seu coração estava tomado de profunda tristeza. Versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus caminhava com eles, só que os olhos deles tinham como escamas. Eles não perceberam Jesus. Jesus perguntou sobre o teor da conversa pelo caminho e o conteúdo da preocupação. Aí eles pararam entristecidos, porque eles queriam algo de um movimento simplesmente humano. Eles ainda tinham o zelotismo em seu coração. De fato o tinham. Inevitavelmente, eles o tinham. Eles, sem a verdade da ressurreição, e nós, sem essa verdade, a nossa vida, certamente, ela é marcada pela tristeza e dor. Eles estavam tristes, quando deveriam estar exultando de alegria. Quantas vezes nossa vida é uma via sacra de lamento, dor e tristeza? Porque nós não tomamos posse
da questão da ressurreição de Cristo, que é, inclusive, uma das fontes da esperança. Inclusive, que 3 coisas que permanecem, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Escritura fala, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, nos últimos versículos, quando ele diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Maior o amor, mas a esperança sempre está junto também. Em alguns textos, até as 3 está citado de novo. E nós devemos ter esperança porque o nosso Cristo ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos e está à destra de Deus Pai. A visão que Estevão teve é real. E muitas vezes nós vivemos como se Cristo estivesse crucificado, morto e não ressurreto. A nossa fé e a nossa vida é norteada pela questão do tema da ressurreição. Inclusive, 2 coisas que nós devemos entender, 3 coisas que nós devemos entender e saber expor para qualquer um nesse mundo. Todos os membros da igreja devem saber sobre a morte, o significado da morte, a ressurreição de Cristo e a sua volta. Nós devemos entender dessas questões. Muitas vezes se coloca em primeiro lugar, não que não seja importante, entendam, o debate entre calvinismo e arminianismo, a forma batismal e alguns outros posicionamentos que são considerados secundários. E nós não colocamos como prioridade entender da morte e ressurreição de Cristo. E a mensagem dos apóstolos, em Atos ali, quando nós lemos, é sempre voltada para a morte e ressurreição de Cristo, provando Cristo por meio do Antigo Testamento. E nós temos o Novo. Eles não tinham um novo, eles ainda estavam desenvolvendo o novo, escrevendo o novo, ensinando o que era o novo significado que o Espírito Santo de Deus deu a eles. Cristo colocando essa autoridade na vida deles, sendo eles o chanceler de Deus, procuradores de Cristo, que foram os apóstolos. Então a vida cristã é uma vida de esperança e alegria por causa da crença na ressurreição. Em 4º lugar, seu coração estava perturbado pelo drama da cruz. 18 ao 20. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. E ele falou, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Como conciliar para eles o fato de Jesus ser amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado numa cruz como um criminoso? O Evangelho fornece a resposta para essa luta emocional e intelectual. Com certeza. A crucificação era o plano de Deus desde sempre. A narrativa do caminho de Emaús conta aos leitores que esse drama está finalizando como Deus queria. A crucificação não é um desastre caótico, que parece ser. Então, dessa forma, Lucas conduz seu leitor, o Teófilo, e os leitores em toda a história da igreja, à conclusão que deseja vê-los alcançar. Jesus está vivo, ressurreto. O fato aqui
não são os romanos, mas sim os principais sacerdotes e as autoridades do povo, que tanto entregaram Jesus quanto crucificaram. A referência à morte de Jesus implica os romanos, mas a culpa principal é colocada diretamente sobre os judeus. E aí, como conciliar essa questão de um libertador, de um salvador, que, digamos que politicamente falando, um movimento do povo ali, que havia os zelotas, que queriam um rei que sacasse a sua espada, matasse os romanos ou vencesse ele politicamente em uma guerra. Eles tinham esse sentimento. Note que não é de hoje que cristãos ou crentes no Senhor Jesus acabam sendo influenciados pela maldita política. O coração deles estava cheio disso. Inclusive Jesus, nós sabemos que morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos disso aí, que ele tomou até a última gota do cálice da ira de Deus em favor de muitos. Nós sabemos disso. Mas o Senhor Jesus foi no lugar de Barrabás, que era o líder desse movimento. Um movimento assassino, um movimento criminoso, um movimento que ia contra as leis. E nós, cristãos, não vamos contra as leis. Sendo elas boas. Se for leis que blasfemam contra Deus, é outra questão. Nós, cristãos, somos obedientes às leis, porque ela é espada de justiça de Deus, assim como o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 13 de Romanos. Esse negócio de viver a revelia das leis de um país, sem motivo nenhum, ou quando a lei não é má, quando essa lei é boa, não é coisa de cristão. O próprio Jesus não fazia assim. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso que eu gosto muito da temática do livro, até da editora de um irmão que saiu aqui da igreja, do Lucas, né? Presbiteriano não vota. É bem interessante. É bom se todos nós lêssemos esse livro, para a gente não ficar com esse coração voltado para questões politiqueiras, em primeiro lugar, e chegando a estar acima da interpretação correta das Escrituras. Em quinto lugar, seu coração estava cheio de esperanças frustradas. Versículo 21, ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. É fugir. Já estavam a 11 quilômetros já de Jerusalém. É o caminho dos sonhos desfeitos, da esperança morta. É o caminho da falência de projetos, daqueles que acham que não tem mais jeito. Pedro também agiu da mesma forma. Não está aqui nesse momento. Esses fatos aconteceram simultaneamente. Um evangelho cita algo, outro cita outro. Só aqui em Lucas nós temos essa questão de Emaús. Algumas coisas só tem em Lucas, nós falamos várias vezes sobre isso. Inclusive fala de 2 anjos aqui, enquanto Mateus e Marcos é um. Pedro, ele disse: vou pescar. Pedro estava voltando às velhas redes. Ele não estava a 11 quilômetros de Jerusalém, mas ele ia voltar a pescar. Voltar às velhas redes, voltar ao velho caminho que ele seguia. E os discípulos aqui dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. O sentimento zelota aqui. Político. Acima de tudo. Acima da interpretação correta de como deveria ser o Cristo, profeta, sacerdote e rei. E em sexto lugar,
seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Como nós vimos do versículo 22 ao 24, aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Várias. A primeira, as promessas de Jesus de que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. A outra, o túmulo vazio. A outra, que as mulheres que o viram ressuscitado. Em quarto lugar, os anjos que deram testemunho da ressurreição, com vestes reluzentes. A outra, alguns dos discípulos que já haviam visto o túmulo vazio, mas ainda estavam carregados das dúvidas. Hoje, muita gente vive esse achatamento de esperança. Esse esmagamento de esperança. Porque não dá crédito à pregação do Evangelho, a boa nova, e sob o poder da ressurreição. Muitas pessoas vão morrer na desesperança, porque não creem no Filho de Deus ressuscitado, que vive pelos séculos dos séculos. E em sétimo lugar, seus olhos estavam fechados a despeito do relato das Escrituras. Meu Deus! O versículo 25 diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Esses homens conheciam o Antigo Testamento, conheciam os profetas, conheciam a lei, conheciam a Torá, conheciam os salmos, inclusive eles cantavam os salmos na Páscoa, como o Senhor Jesus cantou lá na Páscoa e transição para a ceia. Eles conheciam o Antigo Testamento, mas eles não conseguiram compreender, não conseguiram entender, porque a incredulidade coloca a venda nos olhos. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Ele mostra como todas as Escrituras apontam para ele e para a sua vitória sobre a morte. Mas eles não compreendem. Não entendem, não porque lhes falte luz, mas porque lhes falta visão. Visão espiritual. Quando os nossos olhos são iluminados pela palavra de Deus, para entendermos a centralidade de Cristo nas Escrituras e na história, caminhamos por uma vida. Se nós não compreendermos isso, andaremos cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem. Nós caminharemos assim. E aí, meus irmãos, alguém já disse um dia: Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figura. Ele era profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Aliás, enche toda a Escritura o Senhor Jesus. Cristo era a verdadeira semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente de que todas as nações seriam benditas. Ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote.
de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Esses fatos e outros semelhantes, com certeza, foram alguns dentre os fatos que o nosso Senhor explicou aos discípulos no caminho para Emaús. O Senhor Jesus expôs tudo isso para eles. E aí, depois de toda essa incredulidade, a covardia de fugir, de ir embora, desistir de tudo, desesperançados, nós temos esse padrão deles a caminho de Emaús, indo embora. O impacto antes da ressurreição era esse aqui. Mas agora nós temos outro, que é o segundo ponto central de hoje. Os discípulos de Emaús depois do impacto da ressurreição. Aí do 26 ao 35, nós vamos ter o seguinte. Acompanhem comigo. Porventura, não convinha que um Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus falando. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor os ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós destacamos aqui 4 subpontos diante desse segundo ponto central da mensagem de hoje. E em primeiro lugar, os olhos abertos pela exposição da Escritura, a exposição da palavra. E nós vemos isso no versículo 26, 27 e 31. Jesus revelou-se pelas Escrituras. E é interessante ver o que diz a própria palavra de Deus em João 5,39, quando diz: examinai as Escrituras, porque elas são que testificam de mim. E quando Jesus fala isso, está falando do Antigo Testamento, eles não tinham Novo. Então, quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação nenhuma. Não há vaga para isso em nossa vida. Não tem como. Não há também tristeza, espaço para tristeza, desesperança e incredulidade. Não temos mais isso. O Cristo precisava padecer. Mas esse não é o fim de tudo. Ele devia também entrar na sua glória. Deus não está derrotado. Triunfa através dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento de Cristo é o triunfo do nosso Deus. Em segundo lugar, nós temos corações ardentes pela comunhão com Cristo vivo. O 28, o 29 e o 32, que diz o 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. O 29, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E o 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha
as Escrituras? Quando nós temos comunhão com Jesus, com Deus, nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo em nossos corações. O ventilar do Espírito sopra sobre nós e remove cinzas de comodismo. Reacende as brasas do zelo em nosso coração. Quando o nosso coração arde, acaba essa letargia espiritual. Acaba o marasmo em nossa vida. Então, estar na comunhão dos santos é alegria. Orar é necessidade. Entoar salmos a Deus é prazer. Andar com o Senhor Jesus é o sentido da vida. Quando o nosso coração arde, nossa vida se torna um graveto seco para esse fogo do Espírito. Isso não é pentecostalismo, isso é Escritura. Isso é poder do Espírito. Isso é estar próximo do nosso Deus. Em terceiro lugar, algo que deve acontecer e acontece pouco nas nossas vidas. Aconteceu bastante no início. Pés velozes para ir anunciar a ressurreição. Versículo 33, a palavra de Deus diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele. Olha o que declara o versículo de número 33, é totalmente o contrário do que acontecia no início. O impacto antes e depois de saber da ressurreição são ações totalmente diferentes. Quem tem olhos abertos e coração ardente tem pés velozes para falar de Jesus. Assim foram todos o Novo Testamento. Os verdadeiramente convertidos no Novo Testamento, eles tinham prazer, vontade, e os seus pés foram velozes para anunciar o Evangelho. Teve uns até que foram impedidos pelo próprio Senhor Jesus, porque não era chamado deles, era homem. Como aquele jovem endemoniado que tinha uma legião de espíritos imundos lá, de demônios. Vocês lembram? Quando os espíritos saíram para os porcos, manada caiu lá, precipício abaixo, morreu tudinho. E aquele jovem encontrado em perfeito juízo, ele queria, inclusive, ir com Jesus. Jesus disse: não, vai ter que cuidar da tua família. Isso é para aqueles que acreditam, né, no ministério feminino. Se fosse preconceito ou coisa assim, também seria preconceito com homens, né? Quem não tem o chamado, não tem para fazer tais coisas. Não era dele essa, mas era obrigação na vida dele anunciar as boas novas. Alguns querem nesse mundo púlpito. Alguns querem aparecer para o mundo inteiro. Mas nós temos nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, muitas pessoas para falar do Evangelho para ele, do Cristo ressurreto, do Cristo que vive pelos séculos dos séculos, que está à destra de Deus e que voltará. Então, os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora voltam a Jerusalém. A perspectiva mudou totalmente, depois de saber, e entender, compreender e crer no Cristo ressurreto. Esperança renovada, vida nova, crendo no Cristo ressurreto. Eles que disseram que já era tarde, não se importavam com os perigos da noite. Interessante, né? Não,
fica conosco aqui, já é tarde, o dia declina, é perigoso, tem assaltantes, e tinha assaltantes mesmo, né? Lembram da parábola do bom samaritano, que foi o que fizeram com um rapaz, deixaram quase morto. Então eles tinham uma preocupação desse tipo, mas a boa nova e a esperança foi tão grandemente renovada, que naquela mesma hora eles voltaram. Então, a conversão de fato, a convicção no Cristo ressurreto, nos dá coragem e intrepidez e tira todo o medo. O medo se foi naquele momento. E eles voltaram, os mesmos 11 quilômetros que percorreram, voltaram mais rápido ainda, com pés velozes, com alegria e esperança no seu coração. Inclusive, uma pequena digressão aqui, lembrando de uma pessoa que tinha um prazer muito grande de ver jovens na igreja. Né? Esse trecho fica, já se faz tarde, uma musiquinha que tinha no CD, que uma irmã aqui dessa igreja que já se foi para a glória, ela emprestava esse CD para mim, e uma das músicas era aquela antigona, diz: fica, Senhor, já se faz tarde. Lendo o texto, não tem como não lembrar da irmã que mais me dava carão quando eu faltava a qualquer culto, principalmente se eu faltasse domingo. Pelo amor de Deus, a ligação via na hora: Vicente, o que é isso que você não foi para o culto domingo? Ou se eu faltasse um culto de oração, ela chegava e dizia: Vicente, por que você não foi ontem? A nossa saudosa irmã Anisete, né? Então não é preciso, muitas vezes, ser erudito para chamar a atenção e pregar para o irmão. Viu? O conselho pode vir das maneiras mais simples a uma pessoa da igreja. Viu? Então, exerça o seu papel de cristão nas coisas mais simples e pequenas dentro do corpo de Cristo. Faça o que você puder e souber dentro do corpo de Cristo. Faça aquilo que é determinado para a sua vida. Pode ser uma simples ligação como era da irmã Anisete para um jovem. Pode ser também um chamado ao ministério, mas procure exercer isso. Pode ser o presbítero regente a vida toda. Respeite o chamado do Senhor na sua vida. Porque o Senhor nos utiliza perfeitamente, de acordo com a dinâmica que está na Escritura como corpo de Cristo. Cada um tem a sua função e essas funções são para a sua glória. Então, eles que deixaram o convívio com os outros discípulos, eles voltaram para os seus pares nesse momento. Duas coisas a gente tem aqui. É quase com uma digressão. Interessante é ver que um momento corporativo o trouxe à lembrança de Cristo. Que mesmo o Senhor Jesus, o próprio Verbo encarnado, e expondo as Escrituras, eles ainda não entenderam. Mas quando partiu o pão, que é um momento corporativo, que só pode acontecer no meio da eclesia, no meio do ajuntamento, no meio da igreja, foi que eles lembraram de Cristo. E quando o coração deles foi convertido de fato, creram no Cristo ressurreto, eles voltaram para o ajuntamento, para os seus. Isso é um tema que eu acho que os irmãos estão de saco cheio às vezes de eu estar falando. Mas o desigrejismo é uma desgraça em nosso país e no mundo. Não tem base nenhuma na Escritura. Eu costumo dizer que a gente esgana teologicamente qualquer um debate em relação a esse assunto. O cristão, ele ama se congregar e tem que amar se congregar, porque é o natural e o normal de todos os cristãos, na Escritura e na nossa vida hoje em dia. O ajuntamento é extremamente importante. Outra coisa, em quarto lugar, lábios abertos para proclamar que Cristo está vivo. 34 e 35 diz,
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nem a distância nem a noite os impede. Eles voltaram para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Voltaram assim. Voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar. A declaração deles era essa a partir daquele momento. Eles caminham para o glorioso amanhecer da eternidade. E não para essa noite fatiga da desesperança. É a esperança que tomou conta do coração desses homens. A ressurreição de Cristo abriu os olhos deles, aqueceu o coração deles, apressou os pés deles e descerrou os lábios deles. Abriram os seus lábios. E nós? Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado em nossa vida? Nós temos tido pés velozes para anunciar o Evangelho? Boca aberta, ruminante, a pregar a palavra de Deus? O Senhor Jesus, quando disse aquele que não bebe o meu sangue e não come a carne, não tem parte comigo. E aí tem duas palavrinhas lá. Tem uma palavra dada para satisfação, a questão de nutrição, e tem uma palavra que é dada, que é a trogon, que é dada para o mesmo termo que ruminar. Né? A vaca come, mastiga, depois traz sempre a boca de volta daquilo que ela se alimentou. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Essa mesma palavra tem que estar na nossa boca a anunciar o Evangelho. Será que nós temos lábios abertos para pregar a palavra de Deus? Mas eu não sou pastor. Não é isso, meus irmãos. É anunciar o Evangelho a todos aqueles que não conhecem, ou mesmo trazer precisão àqueles que não têm precisão teológica. E hoje é que nós estamos numa crise de desinformação, distorção e maldade com as Escrituras. Pessoas que interpretam pessimamente a palavra de Deus aí na internet direto. Nós temos que ter mais preparação hoje em dia e temos condições para isso, porque nós conseguimos montar nos ombros de grandes homens na história que escreveram especificamente cada tema na história. Em relação à ressurreição de Cristo, nós temos o livro A Ressurreição do Filho de Deus, de N.T. Wright, que a teologia dele, infelizmente, não é ortodoxa, mas naquele livro ele dá tudo o que nós precisamos saber sobre a ressurreição, e você, em uma conversa, derrubar e ser realmente apologético em relação a esse tema. Só para você ter uma ideia. E tem outros bons livros também nesse tema. E devemos entender sobre isso. Devemos conferir na Escritura, ler a Escritura, trazer no coração os textos, compreender, e se não souber, pergunte ao pastor, pergunte ao presbítero, pergunte ao jovem seminarista que tem estudado e se dedicado, que irá ser respondido, irá ser ensinado. Hoje a gente tem tantas maneiras para aprender. Antigamente, né, tinha uma época, né, eu lembro que teve uma pessoa, revelar isso aqui, que me ajudou muito no comecinho. O nome do rapaz era Eleandro, que até na época aqui da Betel, acho que a Soraya, só os antigão vai lembrar, né? Ele até era namorado da Flavinha, lembra, Soraya? Eu fui de propósito, olha como é que é a sede que a gente tem para aprender a palavra, né? Eu fui trabalhar na serigrafia dele,
uns dias só para ficar perto dele, porque ele sabia e ele me ensinava ali. Então eu ficava fazendo a serigrafia só. E o texto tal. Aprenda com alguém, se você não souber. Pergunte. Tem irmãos aqui na igreja que perguntam mesmo. Ficam perguntando direto, perguntas difíceis. Mas devem perguntar, devem aprender. E tem o WhatsApp também, pergunte lá, faça um áudio para o pastor, para os presbíteros, para o irmão que já inclusive é formado em teologia, temos outros aqui na igreja que são assim. Pergunte, aprenda. Então, como nós temos caminhado por essa vida, por essa estrada? Com esperança ou sem esperança? Nós estamos fugindo para longe do ajuntamento ou estamos voltando para o ajuntamento? Nós temos realmente se encontrado com Jesus ressurreto? Então, o Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração e abre os nossos lábios para poder anunciar as boas novas, a sua palavra. Ele é ressurreto e que ele virá para a glória de Deus. Que em nome de Jesus, a igreja Betel compreenda o significado dessas coisas e viva a palavra de Deus para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Deus, Senhor nosso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai amado, ter pés velozes para anunciar a Tua palavra. Prazer em estar no ajuntamento, em compartilhar o conhecimento adquirido através da Tua palavra. E sempre lábios abertos a pregar, a ensinar, a corrigir, a falar sobre Ti, Senhor. Não existe prazer maior. Não deve existir prazer maior. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nos faz viver a Tua palavra. Nos faz, ó Pai amado, viver, Senhor, como Tu queres, Senhor. Viver segundo nós fomos predestinados, ser conforme a imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus, ó Pai, nos faz, Senhor, compreender a Tua palavra e vivê-la. Amém, Senhor.